Fala pessoal, então vamos realizar, a execução, a solução aí desse exemplo 1, relacionado ao que é a distribuição de frequência, certo? Então aqui embaixo, a gente vai ter o que? Que representa os pesos, em quilograma de 40 alunos de uma turma, responda as questões de 1 ao 9. Então vamos primeiramente, de acordo com a fórmula de Sturges, qual o número recomendado de classes para uma distribuição de frequência contínua. Então aqui a gente vai trabalhar com a distribuição de frequência contínua, que trabalha com intervalos distantes, intervalos maiores aí. Então, utilizando a formulinha, a primeira coisa a se fazer é o quê? Representar em maneiras de rol, certo? Então, a gente vai organizar de maneira o quê? Crescente aí dos pesos. Então, aqui a gente tem a fórmula, o dado bruto, os dados brutos. A gente vai ordenar isso, de maneira o quê? Transformar ele em um rol, de forma crescente aí. Certo? Então, lembrando também que logaritmo de 40, vale aproximadamente a 1,6 aí. Então, foi dado para a gente, para facilitar. Tranquilo? Então, primeiro, de acordo com a fórmula de Sturges, qual o número recomendado de classes para uma distribuição de frequências contínua aí? Primeira coisa, organizar os dados brutos, em rol. Então, aqui a gente tem agora o nosso limite, nosso valor menor, e o nosso maior valor aqui, que seria o que? O limite inferior e o limite superior. Então, beleza. Então, de acordo com a fórmula, qual o número recomendado? Então, para a gente achar a quantidade de classes, o número de classes recomendáveis aí, para essa distribuição de frequência contínua, a gente utiliza K é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de quanto? Qual é o tamanho da nossa amostra aí? Então, são de 40 alunos aí que foram pegos essas dimensões aí de altura dos alunos. Certo? Então, isso vai dar o quê? Que 1 mais 3,3 vezes 1,6 vai ser aproximadamente 6 aí. Certo? Então, vai ser o que? 3,3 vezes 1,6 mais 1 é 6,28. Então, vamos aproximar daí para 6, certo? Então, são 6 o quê? Então, são 6 classes aí. Beleza, então o número 2 ele vai pedir qual é a amplitude total da amostra. Como a gente calcula essa amplitude total aí da amostra? Então a gente tem que a amplitude total vai ser quem? O limite superior, um L maiúsculo, menos quem? O L minúsculo aí. Certo? Então a gente tem que o nosso limite superior é 87, menos quem? Nosso limite inferior, nosso menor valor, 39,5. Então a gente tem 87 menos 39,5 igual a 47,5. Então isso significa, isso aí é a amplitude total da nossa, dos nossos dados coletados. Certo? A amplitude total dessa amostra é equivalente a 47,5 aí. Show de bola? E o 3 pergunta, qual a amplitude a ser usada para distribuição? Certo? Então, o aconselhável é sempre trabalhar com o número inteiro. Então, a gente vai arredondar, o 47,5. Por que arredondar? Para a gente trabalhar, de maneira mais precisa, mais fácil a identificação aí. Então a gente escolheu 48. Então o exercício qual? Qual é a amplitude de cada um dos intervalos? E agora, Então a amplitude quer dizer o quê, O H é igual a amplitude total dividido aí pelo número de classes, que é o K. Então a gente vai ter aqui que cada intervalo, a gente vai pegar o 48, que a gente encontrou através da amplitude total, dividido aí pelo quê? Pelo nosso K. O K é a nossa quantidade de classes aí que a gente vai montar esses intervalos. Certo? Então a amplitude de cada um dos intervalos vai ser igual ao quê?
a 8, certo? Então, a amplitude de cada intervalo é dado por H igual à amplitude total, né? A razão entre a amplitude total dividido por K. Então, isso vai ser equivalente a 8 aí. Então, montando a tabelinha, né? A gente vai ter o quê? Né? Que o nosso ele vai começar aqui em 39,5, né? 39,5 ele vai até o quê? Né? 39,5, exatamente isso, mais 8, né? 8 não é a amplitude de cada intervalo, então ele vai ser do quê? Dos 39,5 ao 47,5, né? Lembrando que o intervalo aqui a gente vê o quê? Que o extremo, né, nosso limite inferior, 39,5 é incluso, né, e o 47,5 não é incluso. E somente vai ser incluso aqui, né, na parte de baixo. Né, novamente, né, a gente tem o quê? Que a amplitude de cada classe é 8, então 47,5 mais 8 vai ser 55,5, né, 55,5, 63,5, certo? Então 63,5 até 71,5. Esse daqui, infelizmente, não sei o que esse trambolho está fazendo aqui, mas é aqui, ó, 79,5 aí. Certo? Aqui a gente tem o que? 79,5 até 88. Então, lembrando lá que o nosso intervalo máximo vai ter o que? Até 87. Tranquilo? Então, ele, né, ele está corretamente aí calculado e distribuído, né, também corretamente as suas classes aí. Beleza? A 5 pergunta qual que é o limite inferior da primeira classe. O que são essas primeira classe, segunda classe, terceira classe aí? Então aqui é nossa primeira classe, né? Aqui é nossa segunda classe, né? Nossa terceira classe, certo? Nossa quarta classe aqui, quinta classe, certo? E sexta classe, né? Beleza? Então, dividido aí em 6 classes. Então, lembrando aqui, ó, que perfeição, né? Quantas classes foram divididas? 6 classes aí. Olha que perfeição, não? Então, aqui ele vai perguntar, né? Qual que é o limite inferior da primeira classe, né? A primeira classe aqui é a nossa, essa primeira linha aqui, ó. Então, o limite inferior vai ser 39,5, né? Que é dado por L minúsculo aí, tranquilo? E qual é o limite superior da última classe? Então, a última classe é essa classe aqui de baixo, né? E o limite superior vai ser o quê? O L maiúsculo vai ser igual aí, né, a 88. Show de bola! Respondendo o exercício 7, né, construir a tabela da distribuição contínua, né? Que essa distribuição contínua ela vai precisar conter o que nessa tabela? Né? A frequência absoluta, frequência relativa, a frequência acumulada, né, absoluta, frequência relativa acumulada, né? A gente vai ter aí o xi. O que é esse xi? Né? É o ponto médio da minha classe, certo? Que é nada mais o que? O limite superior mais o limite inferior dividido por 2. Então a gente encontra o que é o ponto médio dessa classe aí. Então aqui a gente tem já organizado em rol, né? Está organizado de maneira crescente para a gente observar. Eu espero que vocês estão conseguindo interpretar isso daí, né? O porquê de a gente fazer essa ordenação corretamente, né? Para a gente conseguir observar quem que é o nosso menor valor e o nosso maior valor, né? Inclusive a gente, né, saber aí quem que é o limite superior, quem que é o limite inferior né, dos nossos dados obtidos aí. Certo? Então aqui a gente tem as nossas classes, né? Novamente esse tranqueirinho era para estar aqui, né? Não sei porquê. Beleza, né? A gente tem essa primeira classe, a primeira classe é de 39,5 a 47,5. Então, qual que é a frequência, né, que ela aparece na minha tabela? Né? Qual é a frequência absoluta aí?
Então, o que? 39,5, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 12, 47,5 não entra, então a gente tem uma frequência absoluta nesse intervalo de 39,5 a 47,5, não aproximadamente 47,5, mas próximo a esse valor, né? Lembrando que esse extremo do limite superior ele não é incluso, né, neste intervalo, certo? Então o limite, né, a frequência absoluta é 12. Agora a gente tem de 47,5 a 55,5, né? Qual é a frequência absoluta, né? Quantas vezes, né, a gente vai ter este valor aí, este intervalo entre 47,5 e 55,5. Então a gente vai ter o que aqui? Vai ser, né? Vai ser aqui 1, né? 2, 3, 4, 5, certo? 55,9 não é incluso, né? Ele vai entrar nessa classe 3 aqui, que é neste intervalo aí. Show de bola, não? É a mesma coisa, né, para os outros processos. Então isso aí é a maneira de se encontrar a frequência absoluta. E para encontrar a frequência relativa, né, lembrando a formulinha, a frequência relativa é dada pela frequência absoluta, dividida aí pelo somatório, né, da nossa frequência absoluta, ou dividido aí por n, que é o número total de observações. Certo? Que no caso aqui a gente teria 12 dividido por 40, né, a gente teria 0,3, né, 5 dividido por 40, 0,125, né? Show de bola! Lembrando que o somatório da frequência relativa, né, a gente tem o que? O seu valor igual a 1, né, ou a 100%, certo? E quem é a frequência absoluta acumulada, né? É o que? O nosso 12 a gente conserva, né? 12 com 5 vai dar 17, né? 17 com 11 aí vai dar 28, 28 com 7, 35, né? Então o resultado aqui vai dar 40, né? Então, particularmente, vai bater com o resultado da nossa frequência absoluta aí. A frequência relativa acumulada, né? A gente tem aqui a frequência, né, de 0,3, né? 0,3 mais 0,125, 0,425. E também pediu para achar que é o ponto médio da nossa classe, né? Como a gente acha esse ponto médio? Que é o ponto médio, né? Vamos colocar aqui o ponto médio, certo? Vai ser o que? O limite superior mais o limite inferior dividido aí por 2. Então a gente vai ter o que? 47,5 mais 39,5 dividido por 2, 43,5 aí. Então é basicamente isso, pessoal, não tem segredo nenhum, certo? Então, o que está significando aqui, certo? A frequência relativa, né? 0,3, né? Multiplicando por 100, isso significa que a gente tem 30%, né, dos nossos alunos, né? 30% de 40 alunos são equivalentes, né, a um total de 12 alunos que estão nessa faixa aqui, né, de peso aí, certo? Então, não tem segredo nenhum, é muito simples aí. Show de bola! E qual o percentual das pessoas do grupo cujo peso é inferior a 63,5 quilos? Certo? Então, está dizendo que é inferior a 63. Então, vai entrar o quê? Inferior, né? Vai entrar esta classe, esta classe e esta classe. Então, a porcentagem vai ser o quê? Né? Vai ser basicamente, né, observando a coluna, né, a sequência relativa em porcentagem, verificando que o percentual das pessoas com peso inferior é de 70%. Aonde apareceu os 70%? Certo? Então vai ser o quê? Né? Inferior, né, quando as pessoas, um peso inferior a 63,5, né? Basicamente isso, né, onde apareceu aí, né, esse percentual, certo? Então, para não ficar muito extenso, a gente fica por aqui. Eu volto aí para explicar um pouco melhor,
né, essa tabela aí dessa porcentagem. Um grande abraço.